Vez a cargo do Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, disse-nos aquele pedreiro de Peruzelo, em Penafiel: a idade da reforma que existe, os 66 anos, para nós é a idade da certidão de óbito, não é a idade da reforma. Homens que começaram a trabalhar aos 11 anos, primeiro com picaretas e depois com compressores que lhes destruíram os músculos, e respirando a sílica que lhes destruiu os pulmões. Para aqueles homens que extraem as pedras das pedreiras de Penafiel, este orçamento trouxe uma boa notícia. Passam a ser integrados no regime dos mineiros, que lhes assegura um ano de antecipação da reforma por cada 2 anos na extração da pedra. Valeu a pena a luta deles. Valeu a pena a nossa luta para lhes darmos resposta neste orçamento. Perdida na sua autodestruição dolorosa e sem qualquer proposta para o país, a direita chamou a isto eleitoralismo. Para o PSD e os seus oráculos televisivos, a integração dos pedreiros de Penafiel no regime dos mineiros faz parte de uma orgia eleitoralista. Para o CDS e os seus comentadores engajados, aos pedreiros de Penafiel não se fez justiça, deu-se um bónus eleitoral. Para os pedreiros de Penafiel, como para os trabalhadores dos serviços públicos, para os pensionistas pobres, como para os trabalhadores que ganham o salário mínimo, a arrogância de PSD e de CDS é uma ofensa. A direita acha sempre que quando algum setor da sociedade simpatiza com uma medida do orçamento, é mau sinal. Porque para a direita, orçamento bom é o orçamento que corta na despesa social, é o orçamento que corta direitos sociais, é o orçamento que pune o trabalho. Foi muito mais por convicção do que por necessidade que a direita aprovou orçamentos assim. E foi por convicção e não por distração que a direita garantiu que a recuperação de rendimentos traria o desastre económico ou que a subida do salário mínimo faria disparar o desemprego. Tudo errado, tudo preconceituoso, nenhuma sensatez, sempre e só estratégia de empobrecimento. A esquerda estava certa. Estávamos certos quando rejeitámos a continuação da política de desvalorização interna como saída da crise. Estávamos certos quando conseguimos que se antecipasse a eliminação das medidas de austeridade. Estávamos certos quando fizemos um acordo para aumentar o salário mínimo nacional. Estávamos, portanto, certos quando, para responder a uma direita que foi sempre além da Troika, nós fomos além do que era o compromisso do Partido Socialista e acrescentámos novas conquistas de direitos para que quem trabalha ou trabalhou possa viver melhor no nosso país. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda fez na negociação deste orçamento o que de nós exigia quem em nós confiou. Batermos com a força política que nos foi dada e com rigor e trabalho aturado na preparação das nossas propostas por medidas concretas que permitem à grande maioria dos portugueses viver melhor. Até ao fim da elaboração deste documento, trabalhámos, propusemos, argumentámos, negociámos. E foi essa determinação que fez com que neste orçamento esteja consagrado o corte nos custos da energia até 5% em 2019 e de novo em 2020. A diminuição do valor das propinas do ensino superior, a alteração do limite de endividamento das autarquias para investimento em habitação, a redução do IVA nos eventos culturais para 6%, a redução do preço dos passos dos transportes, o aumento extraordinário das pensões mais baixas, garantindo aumentos mínimos de 6 euros e 10 euros em janeiro, o fim em 2019 do corte imposto pelo fator de sustentabilidade nas pensões de todas as pessoas com 40 anos de descontos aos 60 anos de idade, o alargamento do subsídio social de desemprego ou o compromisso para, pela primeira vez, reconhecer a condição de cuidador informal. Tudo eleitoralismo, diz a direita. Tudo razoabilidade económica e justiça social, dizemos nós. Este volta, portanto, a ser um orçamento que devolve rendimentos e conquista direitos.
Isso irrita solenemente a direita, que, sem mais o que dizer, clama pela enésima vez que o orçamento dá com uma mão, retira com duas. É falso e basta fazer as contas. O conjunto de medidas novas negociadas à esquerda para a recuperação em 2019 dos rendimentos das pessoas equivale a 465 milhões de euros. Acrescem os efeitos em 2019 das medidas que negociámos antes, como a atualização das pensões, a que se juntou um aumento extraordinário para fazer justiça às pensões mais baixas, a eliminação da sobretaxa do IRS ou a alteração dos escalões. Total, um pouco mais de 1.000 milhões de euros. Para contrabalançar, em termos de impostos, há a duplicação do imposto de selo sobre o crédito ao consumo, o aumento do imposto sobre bebidas açucaradas e das várias taxas dos impostos especiais de consumo. Total, 125 milhões de euros. Ou seja, do lado do acréscimo de rendimentos das pessoas, 1.000 milhões. Do lado do acréscimo da carga fiscal, 125 milhões. O mantra da direita de que se vai buscar com taxas e taxinhas o que estava a ser devolvido às pessoas, o que está a ser devolvido às pessoas, é uma mentira. Mais uma. Senhoras e senhores deputados, no caminho para aqui chegarmos, aprendemos que a recuperação de rendimentos e a ampliação dos direitos não são um mero apêndice compensatório da sacralização do déficit zero. O que o caminho andado nos mostra é que a recuperação de rendimentos do trabalho, salários e pensões é ela própria estratégia económica que faz crescer a economia, que é condição e não acrescento da consolidação das contas públicas e que torna a nossa sociedade e a nossa economia mais coesas. Se o país está melhor, é porque quem trabalha ou trabalhou tem mais rendimento no fim do mês, não é porque Mário Centeno ou António Costa exibem a Bruxelas menos déficit no fim do ano. É por isso que insistir na ficção de que é possível cumprir a absurda exigência europeia de termos superávites primários durante 20 anos nos conduzirá para estratégias económicas e sociais erradas. O problema estrutural da dívida mantém-se como garrote das escolhas certas de crescimento económica e socialmente sustentável. Teimar em não o equacionar de frente é escolher o esvaziamento das políticas de crescimento e coesão que andamos nos últimos 3 anos. O desafio que temos pela frente é o de dar seguimento e mais robustez a essas políticas e rejeitar frontalmente os convites interessados a que fiquemos por aqui porque já chega. Orçamentar e não executar pode dar direito a sorrisos no Eurogrupo, mas cada um dos 2.200 milhões de euros que foram orçamentados e não executados em 2018 foi um euro que era imprescindível para substituir equipamentos obsoletos no Serviço Nacional de Saúde e não se usou. Foi um euro que era imprescindível para avançar com as obras inadiáveis, para dar um mínimo de dignidade aos estabelecimentos prisionais e não se usou. Foi um euro que era imprescindível para investir numa ferrovia que se deteriora em estrutura e em serviço a cada dia que passa e não foi usado. Para o Bloco de Esquerda, a execução orçamental tem que concretizar tudo o que de coesão e crescimento está consagrado neste documento e não pode ser uma técnica de congelamento dessas políticas. A escolha da vanglória do déficit zero prejudica as escolhas certas da coesão social e da solidez na economia. Senhoras e senhores deputados, fazemos escolhas e respondemos por elas. Temos estado determinadamente do lado de políticas que façam da justiça social o principal apoio do crescimento. Neste orçamento conseguimos dar novos passos nesse sentido. Com todas as limitações que ele exibe, valeu a pena. Os pedreiros de Penafiel sabem bem que assim é. Como sabem os trabalhadores que veem o aumento do salário mínimo ou o alívio no IRS. Como sabem os estudantes que terão pela primeira vez uma redução das propinas, ou como sabem as famílias que terão pela primeira vez uma redução da conta da luz. Como sabem os cuidadores informais que solidariamente dedicaram toda uma vida a alguém. Como sabem os pensionistas que viram nestes anos a atualização da sua pensão, que sendo longe do que é necessário, é um pouco mais justo. São eles a nossa gente. E em cada medida que negociamos neste orçamento, como em cada dia desta legislatura, é por eles que respondemos. Muito obrigado. Muito obrigado.